Bom dia, igreja, paz do Senhor Jesus para todos. Glória a Deus, aleluias. Mais um momento aqui na presença do Senhor, adorando, exaltando, glorificando, bendizendo aquele que vive e reina para todo sempre, né? Aquele que nos guarda, nos protege, cuida da nossa casa, cuida da nossa família, nos dá livramentos, né? Quantas coisas lindas o Senhor tem feito por nós, né, igreja? Quantas maravilhas. Muitas das vezes nós estamos passando algumas tempestades, né? Cada família tem a sua tempestade, cada família está passando o seu vento, mas Jesus está conosco nesse barco, né? Ele não abandona o barco. Isso que eu acho lindo, igreja. Às vezes nós queremos abandonar, né? Nós queremos desistir, nós queremos pular, nós queremos retroceder, nós queremos parar, nós queremos fazer, eu não aguento mais. Mas Jesus, ele permanece lá no barco. Hoje o Senhor colocou a palavra no meu coração, igreja, eu quero estar compartilhando. Encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versos 23 em diante. E entrando ele no barco, ele quem? Jesus, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Igreja, imagina, você entra no mar. As tempestades, quando elas começam, elas começam a dar os pequenos sinais, né, igreja? Tudo tem um sinalzinho, né? E na tempestade não é diferente, não. Começa a vir uns ventos, daqui a pouco começa a escurecer, né? Aí começa a garoar, aí de repente começam os raios, os trovões, aí começa o vento mais forte, a chuva mais forte. Tem lugares que acontece até catástrofe, né? Em regiões, né? Não é assim? A gente fica sabendo dos desastres depois, né? Tem lugares que é calmo, mas tem lugares que é mais forte, dependendo da região, né, igreja? E eu te falo uma coisa. E os discípulos, eles sabiam que estava chegando um vento, mas você acha que eles iam imaginar, né, que as ondas iam cobrir o barco? Que ia bater tanto desespero, se eles soubessem, eles nem entravam naquele barco, né? Mas o que eu acho interessante é que Jesus, ele sabia. Sabe por que Jesus sabia, igreja? Porque ele sabe de tudo. Ele conhece tudo. E aquela tempestade, Jesus queria provar os seus discípulos. Sabe por quê, igreja? Igreja, a onda estava forte, as ondas estavam cobrindo o barco. E olha o que Jesus estava fazendo. Ele, porém, estava dormindo. Jesus dormia, o vento balançando o barco, as ondas, Jesus dormindo. Sabe por quê? Porque ele sabia o propósito dele, não ia terminar ali. Ele sabia para que Deus chamou ele. Ele sabia da missão dele. Ele conhecia que era o Pai, que ele não ia naufragar ali naquele lugar. Não, ele tinha um propósito, ele teria que morrer na cruz por todos nós, para nos salvar. Então aquele vento ali, ele sabia que era o Pai provando ele só. E ele confiava no Pai. Ele confiava. Mas os discípulos, né? Os discípulos foi diferente das atitudes. E os discípulos, aproximando dele, o despertar, dizendo: Senhor, salva-nos, que nos perecemos. Ficaram desesperados. Nós também íamos ficar desesperados, não íamos? Se nós estivéssemos no barco e começasse a tempestade, talvez muitos pulariam, talvez muitos morreria de pânico, né? De pavor mesmo, né? Mas eles fizeram o contrário. Veio a tempestade, eles não pularam, mas eles clamaram quem pode resolver a tempestade. Eles foram até Jesus despertar. Jesus, salva-nos. Aleluias. O que nós estamos fazendo quando as tempestades chegam? Nós estamos querendo abandonar o barco? Nós estamos desistindo? O médico me deu um laudo, eu vou desistir de orar pelo meu filho, de clamar pela cura, pela restauração, pela libertação por completo? Pela restauração de tudo que precisa restaurar? Não, eu vou até Jesus. Jesus, a tempestade pode estar grande, mas eu vou até Jesus. Nós temos que ir até Jesus, igreja. Por mais que foi decretado aqui nessa terra qualquer coisa, qualquer laudo, o homem falou, mas quem resolve dar a última palavra é Deus, é Jesus. Aleluias. E Jesus, ele falou bem assim: por que temeis, homens de pequena fé? Sabe, igreja, eu sei que quando a tempestade chega, né, na nossa vida, nós tememos, né? Nós ficamos apavorados, né? Que às vezes as ondas vêm para tentar nos derrubar. Mas Jesus está falando: não temas, porque eu tenho o controle do barco.
eu tenho o controle do vento, eu tenho o controle das ondas, eu tenho o controle dessa situação. Por mais que os médicos deram um diagnóstico, por mais que o casamento não esteja como nós queríamos, o filho não esteja como nós queríamos, a finança não esteja como nós queríamos, né? A saúde, talvez, a tempestade, né, quando vem na saúde, ela atinge muitos, né, igreja? Muitos em nossa volta. Mas o Senhor está falando, não temas, não temas, homem de pequena fé. Não fique desesperados. Nós ficamos, né, igreja? Nós ficamos angustiados, nós ficamos ansiosos, mas não pule do barco. Não desista de orar por essa causa, de orar pela sua família, de orar pelo seu filho, de orar pela restauração. Não desista, porque Deus tem o controle da tempestade. Deus tem o controle dos ventos, igreja. Talvez para nós pode ser impossível. Talvez nós olhamos para essa situação e falamos, não vamos conseguir, não vai ter jeito, né? Porque nós somos limitados, né, igreja? Nós somos limitados. Tem coisas que fogem do nosso alcance resolver, né? Mas o que eu acho lindo, quando eu lembro desse versículo, igreja, dessa passagem, lembra de Lázaro? Lázaro, ele já estava morto após 4 dias. Você sabe como é um corpo depois de 4 dias? Por mais que naquela época existiam outros recursos, né? Mas igreja, tudo é corpo, é tudo a mesma coisa. Pensa como não estava Lázaro, ele fedia, cheirava mal, tá bom? E mesmo assim Jesus ressuscitou o Lázaro. Por que Jesus não vai tocar nesse problema nosso? Por que nós achamos que Jesus não vai resolver essa causa que está acontecendo na nossa casa, né? Talvez esse vento que chegou, né? De repente, né, a gente viu sinais da tempestade chegando, mas de repente as ondas veio, né, para tentar nos balançar, nos tirar do barco, do foco. Por que nós achamos que Jesus não vai conseguir resolver isso? Jesus dorme, Jesus nos observa, né? Assim como ele dormia ali naquela tempestade, ele nos observa para ver nossas atitudes. Mas ao invés de nós pularmos, de nós desistirmos, de nós abandonarmos, de nós falar, por isso eu não vou orar mais, por mais que o médico dê um laudo, falou, isso aqui não tem jeito, para isso aqui não tem cura, sabe? A gente tem que fazer igual aquele versículo, o Senhor se rirá deles, né? Porque eles são limitados, é a ciência, né? É a ciência ela só vai até onde ela consegue, amém? Mas quem decide na nossa vida é Deus. Quem tem poder na vida dos nossos filhos é Deus. Quem manda no cérebro dos nossos filhos é Deus. Quem deu o cérebro dos nossos filhos foi Deus. Aleluias. Quem te colocou nesse casamento foi Deus. Quem te deu essa família para você foi Deus. Quem deu esses filhos para você foi Deus. Ah, mas quando eu comecei a orar aqui, parece que o vento, parece que quando a gente começa a orar, parece que o negócio começa, né? É o inimigo querendo nos oprimir, querendo nos deixar pequenininho e ele grandão. Olha o problema, o tamanho do problema. Olha como você é pequenininho para esse problema, você não vai conseguir. É isso que ele quer mostrar. Mas nós vamos fazer igual Davi. Davi olhou para o gigante e falou assim, você vem com as suas lanças, com os seus escudos, mas eu vou até você no nome do Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. E é assim que nós vencemos as batalhas. O vento, não adianta a gente querer brigar com quem está nos causando problemas. Não adianta, não vai resolver. A batalha, a nossa luta não é com a carne. A nossa luta é com as hostes espirituais da maldade. Então nós não vamos brigar com quem tá fazendo problema, não. Não, nós vamos fazer igual Jesus. Olhou para o vento e falou assim, acalma-te, aquieta-te. Aleluia. Ele não foi lá brigar, repreender os discípulos, não. Falou, sai daqui, discípulo, aquieta-te, discípulos. Sai de perto, discípulos. Senta lá todos os discípulos para você aprender o que é ter fé. Não. Jesus olhou para o vento, porque o que estava causando problema naquele barco era o vento. Aleluia, o que estava balançando o barco era o vento. Não eram os discípulos estavam apavorados. Os discípulos estavam sendo usados pelo cenário ali naquele momento. Eles estavam aflitos por causa das coisas que eles estavam vendo, as ondas balançando o barco deles. Então, nós também, na mesma situação, talvez nós faríamos a mesma coisa, ou talvez até pior, né? Então, igreja, Jesus não foi repreender os discípulos, Jesus repreendeu o vento. Nós não vamos brigar com as pessoas, nós não vamos brigar com o médico que nos deu o laudo. Nós não vamos brigar com os nossos filhos que estão passando por essa fase, né? Nós não vamos brigar lá com o nosso patrão que está querendo nos despedir, ou querendo mudar alguma coisa que nós não estamos gostando. Nós vamos brigar com quem está causando o vento.
com quem que está por trás dessa situação. A nossa luta é com as hostes espirituais da maldade. Muitas das vezes ele quer se mostrar grande, né? Mas quem é grande é o nosso Deus. Glória a Deus. E o Senhor falou assim, olha, porque temeis homens de pequena fé. Então levantou-se, repreendeu o vento e o mar. E seguiu-se uma grande bonança. Repreendeu o vento e o mar. Então nós vamos orar, repreender o que está por trás dessa situação, o que está causando esse problema dentro da nossa casa. Glória a Deus, e a paz ela vem, porque Jesus não pula do nosso barco. Jesus, ele não abandona o nosso barco. Jesus não permite que o barco vira com todos nós dentro para afundar. Se nós chamamos Jesus para dentro da nossa casa, se nós falamos, Jesus, entra, ceia comigo, Jesus, eu sou sua discípula, Jesus, o Senhor é o meu pastor, eu me escondo no esconderijo do Altíssimo, então o guarda de Israel, ele vai cuidar de nós, tá bom? Então não temos esse vento, usa sua fé, aleluia, sem fé é impossível agradar a Deus, glória a Deus, Deus é galardoador daqueles que o buscam. Você pode ter o maior laudo, lembra de Lázaro, Jesus ressuscitou morto, o que é isso aqui para Jesus? Não é nada, esse problema para o meu Deus é nada, pode glorificar, amém? Glorifica o Senhor, dá glória ao Senhor, levanta-se, ora, clama, por mais que o vento tá aí, ó, a tempestade está aí dentro da sua capa, não, meu Deus tem o controle dessa tempestade, meu Jesus está no meu barco, o meu barco não vai afundar, eu sei que o meu Redentor vive, em breve ele vai se levantar em meu favor. Às vezes o Senhor está permitindo isso aí, para que o nome dele seja glorificado nessa situação, sabia? Muitas das vezes nós passamos uma adversidade, um vento, todo mundo fala, não, isso aqui não tem jeito não tem jeito, Deus deixa, e nós ali com fé, orando, clamando, aí Deus vem, faz o sobrenatural, o impossível, porque para o nosso Deus não existe nada impossível, e todos falam, mas olha, não é que Deus fez, não é que Deus faz, e muitos, por causa desse testemunho seu, começam a glorificar o Senhor, começam a servir ao Senhor, tá bom? Então não desanima, às vezes pode ser o vento que for, pode ser a tempestade que for, Jesus tem o controle de tudo e de todos dessa terra, tá bom? Agradeça ao Senhor, porque Deus vai te fazer uma pessoa mais forte nessa tempestade. Agradeça ao Senhor, porque Deus vai te levar mais perto dele nessa tempestade. Agradeça ao Senhor, porque muitas pessoas serão alcançadas por causa dessa tempestade, tá bom? Que Deus te abençoe, um ótimo dia, fique na paz do Senhor Jesus, e assim, quando o Senhor permitir, eu volto, tá bom? Jesus, ele nunca vai abandonar teu barco, ele sempre vai estar aí contigo, creia somente. Deus abençoa, e assim, quando o Senhor permitir, eu volto. A paz, igreja.